Salve família! Todo mundo conhece a famosa foto que marcou o fim de Pablo Escobar em cima daquele telhado em 1993. Mas o que quase ninguém desconfia é que existe um registro oculto, praticamente irreconhecível, com barba espessa e feições mudadas. O que ele tentava esconder ali? Se você é fascinado por mistérios reais, já clica no like e se inscreve para não perder nenhuma investigação. Vire membro e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Bora pro vídeo. Em 1993, o capo mais temido do planeta encontrou seu fim sobre o telhado de uma casa em Medellín. Enclausurado em um labirinto de fugas constantes, abrigos clandestinos e telefonemas criptografados que não podiam deixar rastros, o homem mais procurado do mundo tentava desesperadamente escapar de uma caçada implacável, uma perseguição movida não apenas pelas forças da lei, mas também por uma coalizão de inimigos implacáveis. Foi exatamente nesse cenário de extrema pressão que emergiu a imagem que muitos especialistas apontam como seu último vislumbre vivo. Na foto, o outrora poderoso chefe surge com uma barba espessa, cabelos longos e feições quase irreconhecíveis, desprovido de todo o luxo que um dia o cercou. Mas afinal, o que teria motivado um fugitivo acuado a arriscar tudo e registrar aquela imagem justamente em seus dias finais? Desde o início de sua ruína, o El Patrón travava uma guerra aberta contra o Estado. Ao mesmo tempo, nas entranhas do cartel de Medellín, um evento interno selaria de vez o seu destino. A eliminação de seus sócios Gerardo Kiko Moncada e Fernando El Negro Galeano, dentro da própria prisão de La Catedral, desencadeou um confronto civil devastador contra Pablo Escobar. Os motivos por trás dessa fratura eram puramente financeiros e de lealdade. Pablo estava aumentando os impostos, a taxa mensal que ele exigia dos membros do cartel para permitir o uso de suas rotas e o contrabando de coca da região. Mas após um tempo, Moncada e Galeano passaram a mandar valores bem menores. Nos bastidores, falava-se também de um desvio de alguns milhões de dólares de uma embarcação cuja fatia nunca chegou às mãos de Escobar. Para piorar, eles alegavam que suas rotas estavam fracas, mas Titi, funcionário de El Chopo, descobriu um esconderijo com uma fortuna avaliada em 23 milhões de dólares de Kiko Moncada e roubou esse dinheiro sem saber quem era o verdadeiro dono. Para o topo da pirâmide, isso seria imperdoável. Após saber do ocorrido, Pablo deu um ultimato a Titi: esse dinheiro é de Kiko, se quiser fique com ele e vá à guerra contra os Moncadas, mas se não, me dê 18 milhões e eu acabo com Kiko e Galeano. Titi aceitou a proposta sem hesitar. Kiko e Galeano foram chamados para um acerto de contas em La Catedral e Escobar ordenou a eliminação imediata de ambos naquele mesmo dia. Essa retaliação de Pablo se estendeu até os familiares de Moncada e Galeano, uma linha vermelha que ninguém no submundo estava mais disposto a perdoar. Dessa mistura de revolta, medo e ressentimento, nasceria uma coalizão implacável, o grupo conhecido como Los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. Essa nova força era composta por antigos aliados, grupos paramilitares, autoridades estadunidenses e o cartel de Cali, que já não toleravam suas atitudes insanas e juraram persegui-lo até a sua queda definitiva. Eles começaram a incendiar propriedades, ameaçar laranjas e oferecer recompensas astronômicas que se somavam aos valores já estipulados pelo próprio Estado. A partir daquele instante, Escobar enfrentava uma guerra asfixiante em duas frentes distintas. O sumiço de seus antigos sócios não apenas jogou seus aliados contra ele, mas também acendeu o sinal de alerta no alto escalão do governo. Ficou claro para as autoridades que decisões extremas estavam sendo tomadas dentro de La Catedral, provando que o chefe ainda controlava tudo de dentro de sua cela de luxo. Assim que os fatos foram confirmados, o governo ordenou a transferência imediata de Escobar para uma prisão convencional. Porém, durante a operação de transferência, valendo-se do controle absoluto que ainda exercia sobre o complexo, ele conseguiu escapar, retornando para o submundo e se tornando, oficialmente, o homem mais procurado do planeta.
No centro dessa caçada humana sem precedentes, e movido pelo desejo desesperado de ficar perto de quem amava, Escobar buscou refúgio naquele que seria o seu penúltimo esconderijo, a Casa Azul. O local ganhou esse nome porque ele fez questão de pintar a residência em um tom de azul claro, sua cor favorita desde a infância, segundo relatos de sua viúva e de seu filho. Aquela tonalidade funcionava como uma espécie de amuleto pessoal, uma cor que ele associava à serenidade e a uma superstição de proteção, algo de que ele nitidamente precisava naquele momento. Ali, Pablo se isolou com sua família, sua esposa, Victoria, e seus filhos, Juan Pablo e Manuela. Mas a realidade agora era outra. Aquela legião de seguranças que o protegiam haviam sido abatidos. Desde a fuga de La Catedral, Los Pepes começaram a eliminar todo o seu aparato militar e financeiro. Nas ruas, todos sabiam que ficar ao seu lado era o equivalente a uma missão sem volta. Conforme os registros de seus dias finais, o homem que outrora controlou um império estava praticamente sozinho. O único sicário que permanecia ao seu lado naquele refúgio, El Angelito, e seu motorista, El Limón. A Casa Azul representava a última tentativa da família de encontrar um verdadeiro lar. Era uma residência isolada, oculta atrás de 2 grandes portões. Quem chegava ao local era recebido por um cão pastor alemão que circulava livremente e por um ganso branco que funcionava como um inusitado sistema de alarme. Relatos da época contam que o guarda-costas costumava brincar, dizendo que a última linha de defesa do patrão era um animal de fazenda. Naquela altura, o líder do cartel já tinha plena consciência de que seu destino estava praticamente traçado. Ele entendeu que não tinha outra escolha senão abandonar a Casa Azul para garantir a integridade de sua esposa e filhos. Quem presenciou a despedida afirma que aquela foi a única vez em que sua família o viu derramar lágrimas. Com a partida de seus entes queridos em direção a Bogotá, ele partiu para o seu derradeiro refúgio. Para seu esconderijo final, escolheu uma casa de fachada modesta no bairro de Los Olivos, em Medellín. A essa altura, sua condição física estava severamente comprometida. Consumido por uma gastrite crônica e noites quase sem sono, suas comunicações com o mundo exterior tornaram-se extremamente escassas. Como recurso de emergência para uma eventual fuga, a garagem abrigava um táxi comum. El Angelito acabou sendo abatido, e o último homem de confiança que restou foi Álvaro de Jesus Agudelo, o El Limón, encarregado de realizar tarefas externas e garantir sua rota de fuga em caso de uma ofensiva. Dias depois, no interior da residência, os investigadores encontraram vestígios de sua refeição, espaguete talharim, como uma celebração solitária pelo seu aniversário de 44 anos no dia anterior à sua queda. No dia 2 de dezembro, o destino se cumpriu. Um telefonema para o seu filho, no qual mais pareceu uma despedida, permitiu que as autoridades interceptassem o sinal e localizassem o endereço exato de Escobar. Foi como se Escobar quisesse ser encontrado. O bloco de buscas, operando em total sintonia com os membros de Los Pepes, cercou completamente o perímetro, e o desfecho daquela era aconteceu de maneira implacável. O primeiro a ser interceptado foi Limón. Na tentativa de escapar por uma janela que dava acesso ao telhado, o outrora poderoso capo acabou tombando sobre as telhas. A trajetória de Pablo Escobar chegava ao fim, interrompida no bairro de Los Olivos, em Medellín. A imagem de seu corpo estendido sobre a cobertura correu o mundo, tornando-se o registro fotográfico mais famoso e definitivo de sua queda. A emblemática última foto de Pablo Escobar, no entanto, apenas um grupo restrito de pessoas conhece e teve acesso ao registro que antecedeu aquele momento, a última foto de Escobar ainda em vida. Com o passar dos anos, os itens ocultos nos antigos esconderijos do cartel começaram a vir à tona. Entre eles, estava uma intrigante fotografia em formato de documento, onde o El Patrón aparecia com uma fisionomia drasticamente diferente daquela que o consagrou no imaginário popular. Longe do icônico bigode que exibiu por décadas, ele surge com uma barba densa e volumosa, cabelos desalinhados pelo confinamento de muitos dias e um par de óculos de grau, que especialistas acreditam ter sido adicionado posteriormente para camuflar ainda mais a sua identidade. Mas fica a grande questão:
qual teria sido o real propósito por trás daquele clique. É praticamente certo que o registro foi feito em seus momentos derradeiros, já que aquela aparência era idêntica à que ele exibia no dia de sua queda. A teoria mais aceita pelos historiadores é que a imagem seria utilizada na confecção de um passaporte falso. Afinal, como a história bem documentou, o último grande desejo de Escobar era garantir que sua família conseguisse cruzar as fronteiras e deixar o país em segurança. Essa possibilidade dá ainda mais peso à teoria. É muito provável que ele tenha feito esse registro em seus últimos dias justamente para emitir uma identidade falsa e tentar cruzar alguma fronteira vizinha da Colômbia, planejando um reencontro com seus familiares em solo estrangeiro. Essa era uma manobra comum entre grandes fugitivos nas décadas de 80 e 90. Em uma época anterior à era digital e aos bancos de dados interconectados, bastava uma imagem modificada e um nome fictício para burlar a fiscalização de um posto de controle. Será que teria funcionado? É possível que suas feições tivessem mudado o suficiente para que ele passasse despercebido em uma fronteira secundária, se estivesse acompanhado dos papéis certos e das habituais concessões financeiras da época. Por outro lado, precisamos ser realistas. Escobar também já havia percebido que seu rosto já havia se tornado um símbolo global. Alertas máximos estavam ativos em cada aeroporto e porto do planeta, e provavelmente, com o avanço de Los Pepes, ele percebeu que não teria chances. O fato é que o registro permanece como um testemunho real de seus últimos momentos, movido pelo desejo de se reaproximar da família e, ao mesmo, sabendo que eles só teriam alguma chance com sua queda. Se você gostou deste vídeo e quer saber tudo o que aconteceu após a queda do maior império do pó que já existiu, clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e saiba tudo sobre os Cavalheiros de Cali. Os homens que assumiram o topo da pirâmide do contrabando após a queda de Escobar. Clique no card e saiba tudo. Nos vemos lá.